Olá pessoal, vamos aqui para a terceira e última questão desse subtema, duelo, que estamos estudando no Livro dos Espíritos, dentro da Lei de Destruição, capítulo 6. Meu nome é Renato José, sou trabalhador espírita há muitos anos, deixando aqui os meus raciocínios quanto às questões do Livro dos Espíritos. Esse livro que eu já estudei várias vezes, em grupo e sozinho. Então vamos lá. 759. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? É a honra, né? Quantos morrem defendendo a honra? Preferem morrer a não se sentir desonrado. Mas uma honra equivocada, uma honra do ego, uma honra dos valores materiais apoiados no orgulho e no egoísmo, na vaidade, e que na verdade se configura um suicídio, né? Como nós estudamos nas questões anteriores. E a resposta dos espíritos é o orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Os espíritos sempre nos falam que os nossos problemas morais, que nos levam a muito sofrimento e derrota, são o orgulho e o egoísmo. São os dois pilares das nossas derrotas. Assim como o conhecimento e o amor são os dois pilares do nosso crescimento espiritual, da nossa paz. Quando eu falo conhecimento e amor, é quando os espíritos nos falam evolução moral e intelectual. E a vaidade está aqui, junto com o orgulho, em defesa de uma honra. E aí vai para o duelo. Como eu falei na questão anterior, os duelos dos tempos atuais são as trocas de soco, as trocas de tiro, as brigas no trânsito, nos bares. E também, como ensina o espírito miramês, os duelos verbais, os duelos escritos, hoje em dia com as redes sociais, né? Então existe muita forma de duelo que mata também. Tem aqui um desdobramento dessa questão. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que um recuo seria uma covardia? Então Kardec aqui insiste em falar sobre uma defesa de uma honra que está verdadeiramente empenhada. E eles respondem, isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Então, cada sociedade, falando aqui dos países, em cada momento, isso tem um significado diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral aí vai toda aquela fraternidade, aquela capacidade de conviver, de perdoar, de ter empatia, que tudo é a direção do amor. Eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres. Então, a verdadeira honra está acima das paixões terrestres, acima desse orgulho e dessa vaidade e desse egoísmo, que são chagas, que são paixões, chagas da nossa alma, e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. Então, nem matando, nem se deixando matar, que são as consequências do duelo. E aqui há uma notinha. Há mais grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão. E em todos os casos em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Então ele fala, se você percebe que você errou, peça desculpa, confessa o erro. Eu gosto sempre de dizer que me desculpe, me perdoe, são palavras mágicas, que vai fundo na alma do outro e transforma a energia. Ou então de você perdoar internamente, não precisa nem ouvir do outro, me perdoe. Internamente você perdoa quando você vê que o outro errou e você evita os conflitos. E também desprezar insultos. O filósofo
Leandro Carnal gosta de dizer: se a pessoa lhe insultar e você for mesmo o que ele diz, não há por que brigar. E se a pessoa lhe insultar e você não for o que ele diz, não há por que brigar. Então é muito inteligente isso. Então eu observo que essa coisa da honra é uma questão dos valores que você acredita, que você persegue, né, em desenvolver em você, e que prioridade você dá a isso. Nós nos dizemos espíritas e muitos se dizem cristãos, e os valores que o Cristo deixou, que ele ensinou, não cabe duelo. Não cabe duelo. Sempre será o da humildade, da simplicidade, do não conflito, da indulgência. Então, realmente, são os valores que a gente acredita? São os valores que queremos? Temos os nossos impulsos internos de condicionamentos, de traumas que às vezes nos tomam, mas o orai e vigiai, o esforço de manter-se no agora, observando os seus sentimentos, as suas emoções, nos ajuda muito a ter esse controle. E mais uma vez, eu vou pedir licença, a questão vai ficar um pouco maior, como eu fiz em questão anterior. Eu vou contar uma historinha que me marcou muito. Uma vez, numa cidade vizinha aqui, a minha, eu estava num bar-restaurante. Bar/restaurante. Esses que, além de ser bar, vende refeição. Estava lá com algumas pessoas, irmãos e colegas, e assistiam a cena que me marcou muito. Faz muitos anos isso. Eu devia ter meus 20 e poucos anos. Nem era ainda tão conhecedor da doutrina espírita. E tinha um rapaz almoçando numa mesa sozinho. Ele estava ali almoçando, né? Tinha aquele PF que se comprava, ainda se compra em alguns lugares, aqueles PF, vem o prato pronto. Ele estava ali almoçando sozinho, com sua pimenta, com sua farinha ali. E muitos bebendo. E entrou um rapaz acompanhado de outro, só que o outro ficou um pouco mais distante, e um deles aproximou-se da mesa, né, olhou, viu que estava cheio o ambiente, aproximou-se dele, com um ar de valente, de agressor, de duelista, olhou para esse rapaz que estava almoçando, apontou para a mesa dele e falou: essa mesa é minha. O rapaz estava aqui almoçando, levantou as vistas, olhou para ele e falou: pois não. Pegou o prato, ainda pegou o vaso de farinha, levantou-se. Tinha outro rapaz em outra mesa com a moça, falou para ele: quer sentar aqui? Ele sentou e continuou almoçando. Nossa, aquilo me marcou, porque destruiu ideias, né, de honra, de orgulho, de ser covarde, de ser corajoso, de defender um ponto de honra. Ele foi muito simples e certeiro. Quando o outro falou: essa mesa é minha, ele estava aqui almoçando, ele olhou: pois não. E essas coisas marcam e a gente apreende, né, o ensinamento, que eu nunca esqueci disso. Que Jesus nos abençoe e ilumine as nossas vidas. Um grande abraço.